Olá, meu nome é Anete, eu sou nutricionista, health coach e sou vegetariana há 9 anos. E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou estar conversando com vocês sobre a adequação nutricional da dieta vegetariana e vegana. E o assunto de hoje é proteínas. As proteínas são um dos 3 macronutrientes que a gente precisa ingerir diariamente na nossa alimentação. E elas têm função estrutural, então elas formam nossos músculos, nosso cabelo, nossas unhas, mas também aquilo que a gente não vê, como nossos hormônios, nossos neurotransmissores, nossas enzimas. As proteínas são formadas de aminoácidos. E nós temos 9 aminoácidos que são essenciais, ou seja, que o nosso corpo não consegue sintetizar. E a gente precisa obrigatoriamente consumi-los a partir da dieta, da alimentação. Na natureza, os animais consomem plantas e algas, e a partir daí extraem seus aminoácidos essenciais e formam suas proteínas no músculo. Então, quando a gente consome carne ou ovo ou peixe, leite e derivados, frango, nós estamos consumindo a proteína já metabolizada pelo animal. E temos ali os 9 aminoácidos essenciais. Então, essas proteínas são conhecidas como proteínas de alto valor biológico. No reino vegetal, nós não temos um alimento que contém os 9 aminoácidos essenciais em abundância, na quantidade suficiente que nós precisamos. Então, a gente precisa fazer combinações de fontes de proteína vegetal para conseguir esses 9 aminoácidos. Portanto, as proteínas vegetais são conhecidas como proteínas de baixo valor biológico. No reino vegetal, nós não encontramos proteínas de forma isolada, ou seja, os alimentos que são fontes de proteína também são fontes ou de carboidrato ou de gordura. O grupo de alimentos mais rico em proteínas de origem vegetal é o grupo das leguminosas. O feijão, a lentilha, o grande bico, a ervilha. Mas além de proteína, esse grupo também tem carboidratos. Depois desse grupo, nós temos as sementes oleaginosas. As castanhas, as nozes, semente de girassol, semente de abóbora. Mas além de proteína, esse grupo também é muito rico em gorduras. Mas como eu falei, esses alimentos são ricos em proteína, mas eles não têm a quantidade ideal dos 9 aminoácidos essenciais que a gente precisa. Então, além das leguminosas e das sementes oleaginosas, a gente também precisa consumir diariamente grãos, como arroz integral, amaranto, quinoa. A quinoa é um alimento que ficou bem famoso, que as pessoas dizem que ela é bem rica em proteína. Quando a gente compara a quinoa com uma leguminosa, a quinoa tem muito menos proteína do que uma leguminosa, mas ela tem muito mais proteína do que um arroz ou do que uma aveia. Então, entre os grãos, a quinoa é a melhor opção, mas ela não substitui uma porção de leguminosas. Outro alimento que também ficou famoso por ser fonte de proteína são os cogumelos. E é a mesma coisa, quando se compara 100 gramas de leguminosas e 100 gramas de cogumelos, os cogumelos têm muito menos proteína do que as leguminosas. Mas, entre o reino dos vegetais, os cogumelos são os legumes que têm mais proteína. Então, eles podem sim fazer parte da sua alimentação, mas a gente não deve consumi-lo como uma fonte principal de uma proteína na refeição. E o mesmo vale para folhas, por exemplo, como ora pronobis e moringa, que comparado a outras folhas verdes são ricas em proteína, mas que a gente teria que consumir uma quantidade muito grande para ter o aporte necessário de proteína na nossa alimentação. Essas seriam as principais fontes de proteína numa dieta vegana. Já numa dieta vegetariana, a gente ainda pode ter o ovo e leite e derivados. O único alimento vegetal que é composto somente de proteína é o tofu. Então, o tofu pode sim fazer parte de uma alimentação vegetariana e principalmente na vegana, mas eu não recomendo que a gente coma tofu todos os dias. Porque por mais que seja uma soja processada, que tenha menos fatores antinutricionais do que o grão de soja, a proteína da soja ainda é uma proteína de difícil digestão e, portanto, é uma proteína com alto potencial inflamatório e alergênico. Então, eu acho importante a gente rodiziar, comer tofu um dia sim, um dia não. Muitas pessoas podem ter dificuldade de digerir as leguminosas, porque elas são sementes que têm muitos fatores antinutricionais. Então, a gente não pode deixar de fazer o molho das leguminosas com um pouquinho de vinagre de maçã, trocar a água, fazer esse molho no mínimo 8, 12 horas, até 24 ou mais,
sempre trocando a água para poder ir tirando esses fatores antinutricionais. E aí com as leguminosas a gente pode fazer uma série de preparações, desde um feijão normal até hambúrgueres, tortas com base de grão de bico, hummus. Para as pessoas saudáveis que não têm atividade física intensa, essas fontes de proteína combinando leguminosas, grãos, sementes, costumam ser o suficiente. Mesmo assim, a gente não consegue um aporte muito grande delas. Normalmente a gente acaba tendo uma dieta mais rica em carboidrato, gorduras e com proteína, adequada, mas não muita. Aí quando a gente pensa num atleta ou numa pessoa comum que faz atividade física todo dia, que faz atividade intensa todo dia, a gente precisa suplementar proteína vegetal. E a gente consegue fazer isso ou usando mais tofu na alimentação, ou utilizando suplementos hoje em dia que a gente tem no mercado, de várias marcas, várias opções, de proteína vegana em pó. Como as proteínas são macronutrientes, o ideal seria que a gente consumisse proteína em todas as refeições, e principalmente nas 3 refeições principais, café da manhã, almoço e janta. Para quem faz atividade física intensa ou para quem quer ganhar massa muscular, ou seja, fazer hipertrofia, é importante que a gente tenha esse aporte de proteína entre 1,5 a 2 gramas por quilo de peso. E aí a gente consegue fazer isso tendo proteína em todas as nossas refeições. Então no café da manhã a gente teria, por exemplo, usar um hummus, que é um patê de grão de bico, ou um tofu mexido, ou uma pasta de tofu. Pode colocar ali um pouco de cogumelo. Para quem come ovo, os ovos são ótimas opções. E até as proteínas veganas em pó, fazer um shake ali com elas, ou um bolinho com elas. Nas refeições principais, as leguminosas, né, no almoço e na janta. E nos lanchinhos também é legal a gente fazer a mesma coisa que a gente fez no café da manhã. Às vezes uma quantidade um pouco menor, ou até fazer bolinhos de leguminosas com sementes, por exemplo, um bolinho de lentilha com nozes, e consumi-lo nos lanches. É muito comum que os vegetarianos consumam muito carboidrato, até porque muitos sabem que as leguminosas são fontes de proteína, consomem leguminosas todos os dias, mas leguminosas também são muito ricas em carboidrato. Então a gente tem um aporte maior de carboidrato do que a gente deveria ter. E essa estratégia de sempre colocar uma fonte de proteína e de gordura em todas as refeições, mesmo nos lanchinhos, é muito interessante quando a gente está pensando numa adequação nutricional dos macronutrientes e principalmente para aqueles que fazem atividade física ou querem emagrecer ou ganhar massa muscular.